dia, brozinho. Acorda, brosito. Vamos para mais uma videoaula. Como que eu vou fazer hoje? Nessas duas videoaulas eu vou fazer o seguinte. Primeira videoaula, vamos trabalhar com uma bateria de exercícios de fixação não da apostila, aleatório, só para ver como você tá. Envolvendo esse assunto trigonometria. Lembra? Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Tem gás? Coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então a gente vai fazer assim. Primeira aula, então eu trabalho com uma bateria de exercícios, fazendo com que seja uma videoaula interativa. Brosito, você aperta o pause e tenta fazer, pega algumas questões direcionadas para alguns vestibulares, e na outra aula a gente pega alguns exercícios da apostila que eu considero pesadinhos. Tá bom, Brosito? Vamos pro que interessa então. Saudade de vocês, viu? Hoje eu vou de boné mesmo. Eu já tô acostumado a ficar de boné, Bruzinho. Vamos lá. Uma questãozinha. Primeira questão que a gente vai interagir. Tá lá. Questãozinha modelo Unicamp, tá? Por que tá marcado 2 aqui, Anjinho? É que no lugar, na fonte que eu peguei essa questãozinha, ele era o segundo exercício, tá? Mas é a atividade de uma questãozinha modelo Unicamp. Um controlador de tráfego aéreo está numa torre de comando. Tá aqui. Tem um controlador, uma pessoa, tá numa torre de comando a 30 metros de altura com relação ao solo. Então acompanhe com o anjo o mouse. Essa distância aqui tem 30 metros, porque o controlador está dentro dessa torre a 30 metros com relação ao solo. E ele observa a aproximação de um avião. Ele está aqui, ah lá, ele está observando a aproximação de um avião sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, Bruzinho, tudo com o exercício, tudo que a questãozinha modelo da Unicamp está passando pra gente, o desenho tá bem clarinho, tá? Tá bem, a interpretação tá bem correta, tá bem certinha. Olha lá. Calcule a distância do controlador ao avião, sabendo que a altitude do avião nesse momento, ou seja, a distância que ele se encontra do chão, bro, é de 880 metros. Ele quer saber qual é essa distância do controlador ao avião, sabendo que o avião está a 880 metros de altitude e o controlador, no caso a pessoa aqui, está a nada mais nada menos que 30 metros de altitude, ou seja, 30 metros em relação ao chão. Gostei da questão. Você percebeu que o que o exercício está pedindo a gente vai chamar de X. E eu não vou dar mais dicas, senão daqui a pouco eu estou entregando para você a questão. Aperta o pause, bro, tenta fazer para você se autoavaliar. Você tem condição sim de fazer essa questão. Depois você comenta com o anjo. Aperta o pause, tenta fazer, eu já volto com a resolução. Eu comentava que era um controlador até o avião, chamei de X. Aí fiquei bem esperto com relação a isso. A distância do controlador ao chão era de 30 metros, tá lembrado? Então eu já transferi esses 30 metros que estão aqui, eu transferi para cá, tá? E a distância do avião até o chão era de 880. Logo, esse pedacinho aqui vem a ser 880 menos 30. Até deixei a continha aqui para vocês. Olha lá, 880 menos 30, bro, dá 850. Para você verificar e ter mais certeza do que foi feito, 850 mais 30, 880. Mas por que você calculou esse pedaço? Porque a matéria que eu estou ensinando é num triângulo retângulo. Então a gente agora vai começar a trabalhar, acompanha o mouse, bro, com esse triângulo retângulo aqui, ó. Por isso que eu precisei daquele 850. Ele é o cateto oposto. Quer ver? Receitinha de bolo. Ângulo, acompanha, 30. Faz um olhinho aqui mentalmente dizendo quem está na frente, bro. É o cateto oposto, tá do lado oposto, em oposição, 850. Eu estava com medo que você colocasse 880, porque a gente está analisando o triângulo retângulo, é só até aqui, ó. E 880 era tudo. Então a gente tirou aquele 30 para dar 850, tá aqui. Cateto oposto, 850. Espero que você tenha entendido, viu? E a hipotenusa é a que está na frente do ângulo reto, que Anjo chama de olhinho quadrado, tá X. Cateto oposto pela hipotenusa. Aí você vai ter que lembrar da matéria que a gente está trabalhando. Lá na sua apostila, se não me falha a memória, tem uns 4 módulos só repetindo esse assunto e jogando exercícios cujo nível de dificuldade vão aumentando. Pra você ver como tem incidência em concurso e porque eu tô
Por isso mesmo que eu estou jogando mais algumas questões extras para vocês se prepararem para a segunda videoaula de hoje. Olha lá, seno de 30, cateto oposto, 850, pela hipotenusa x, seno de 30, lembra da tabelinha, 1 sobre 2, igual a 850 sobre x. Virou duas proporções, da qual, bro, pode se multiplicar em x. Olha lá, x vezes 1, x, 2 vezes 850, 700, 1.700, me desculpe, 1.700. Ou seja, a distância do controlador ao avião, ou essa daqui, ó, é nada mais, nada menos que 1.700 metros. Eu não vou mentir para vocês, eu considero essa questão de nível médio fácil. E você que tentou fazer sozinho e tá acompanhando a matéria que eu tô dando, certamente conseguiu fazer, tá bom, brozinho? Vamos para a segunda questão, bro. Ah lá, uma questãozinha modelo FUVEST. Questãozinha modelo nada, questão que caiu na FUVEST. Está escrito lá, atividade 2 FUVEST. Eu leio para você, você aperta o pause e tenta fazer. Um móvel parte de um ponto A. Opa, mas cadê o desenho, Anjo? Ótimo, não foi dar o desenho. Quem vai ter que fazer são vocês. Então, primeira coisa, quando você for fazer essa questão, é fazer o desenho, tá bom? Olha lá, um móvel parte de um ponto A e segue numa direção que forma como plano horizontal um ângulo de 30 graus. Até vou dar uma forcinha para você. Você faz uma retinha inclinada, mostrando que o móvel partiu do ponto A, você chama aquele ponto A, e faz de maneira tal a ser um ângulo de 30 graus aqui, ó, com a horizontal, como o exercício está explicando lá. Vamos continuar a leitura dele. Sabe-se que o móvel caminha com velocidade constante. Pelo amor de Deus, grifa aí velocidade constante. Por quê? Se é velocidade constante e está dizendo que é de 50 km por hora, você pode usar a regra de 3. É um assunto que envolve velocidade, né? É físico, é a física, matéria física. Só que está falando velocidade constante. Sempre quando tem velocidade constante, graças a Deus, levanta a mão para o céu, pode usar a regra de 3. Daqui a pouco você vai entender com mais clareza o que eu quis dizer. Vamos continuar lendo aqui. Após 3 horas de percurso, a distância a que o móvel se encontra do plano horizontal é de... Tá, vou explicar mais uma vez. Eu tenho um corpinho, um móvel, ele sai de um ponto O e vai subindo uma trajetória que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Só que ele está com uma velocidade de 50 km por hora e ele percorreu 3 horas. Cuidado! Então isso que eu estou fazendo aqui não são 50 km. A gente percorreu 3 horas. Ele andou 50 km por hora. Dá para você saber quanto deu isso aqui. Aqui tem um ângulo de 30 graus e ele quer saber a distância depois de 3 horas que esse móvel que estava subindo de maneira inclinada se encontra com relação ao solo. Expliquei legal, brozinho, agora você tenta fazer. É uma questãozinha da FUVEST que tem candidatas à resposta. Depois você comenta com o Anjo que valor que você chegou aí, ou você já vai para a próxima questão, no caso de acertar essa daí, tá bom, brozinho? Aperta o pause e tenta fazer, eu já volto com a resolução. E aí, galerinha, acertaram? Tô torcendo por vocês, hein? Dá uma olhada na resposta correta, alternativa A, 75 km. E aí, acertou? Comenta comigo lá. Nesse momento você deve ver que o Anjo já está lá no quarto dele com o celular na mão, esperando você enviar para ele a palavra-chave que eu não vou falar ainda. Espera mais um pouco. Vamos lá, vamos para uma resolução detalhada. Acredito que alguns alunos já acertaram sim. Lembra que eu falei para vocês? Ele parte de um ponto O, que era para você fazer o desenho. Tá aqui, ó. Ele partiu de um ponto de um ponto A, e ele vai subindo, formando um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Ah lá, tá lá o corpinho subindo. Anjo, você errou a questão. Por quê, brositio? Aqui era para você colocar 50, você colocou 150. Não, aí que tá. Ele tá com uma velocidade constante de 50 km por hora. Então acompanhe aqui, ó. Ele anda 50 km em 1 hora. Logo, em 3 horas, que foi o que foi comentado no enunciado, ele percorreu 150 km. Por quê? O triplo, regrinha de 3, ou chama de x e, ah lá, chama de x e calcula. Mas aqui é bem evidente, ó, de 50 1 hora, 150 é o triplo, 3 horas. E se ele percorreu 3 horas aqui,
ele andou então 150 km. Você entendeu? Espero que você tenha entendido. Então aqui não tem nada errado não. 150 quer dizer que o corpinho, segundo o enunciado, ficou caminhando durante 3 horas. A cada hora ele fazendo, no caso 50 quilômetros, em 3 horas ele vai fazer 150 quilômetros. Certo, Brositio? Bom, tá aqui os 150 quilômetros. Quando o corpinho chegou nesse local, ele quer saber qual a distância que ele se encontra do plano horizontal. Chamei de x. Tá aqui a matéria que eu estou ensinando vocês, ó. Receitinha de bolo. Ângulo, 30 graus. Cateto oposto, x. Hipotenusa, tá na frente do ângulo reto, 150. Mas como que você sabe que eu deveria colocar ângulo reto aqui? Porque ele pediu a distância que o corpinho se encontra em 3 horas do chão. Distância aonde chega forma um ângulo de 90 graus em linha reta. Ou seja, aqui é um ângulo reto. Tá bom? Agora eu tenho o cateto oposto, que é x, como eu já tinha falado, acabei de falar, e a hipotenusa, brosinho, 150. Cateto oposto pela hipotenusa, seno. Seno de 30 graus, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 da tabelinha é meio, acompanha o mouse sempre, bro. X sobre 150, multiplica em x. 2 casa com x, 1 vezes 150, o próprio 150. Como eu estava com pouco espaço aqui, brosinho, eu já imaginei uma equaçãozinha, né? 2x igual a 150. O x fica sozinho e o 2 vai dividindo. O 150 dividido por 2. E 150 dividido por 2 dá sim para fazer mentalmente. Metade de 150 dividido por 2, 75 km, alternativa A. Ângelo, não é uma questão pesada. A única coisa que podia pegar nessa questãozinha da FUVEST é essa parte aqui dos 150. Alguns alunos que não interpretassem da maneira correta poderiam colocar 50 aqui. Perfeito, brozinho. Esse é o meu é o perigo. Por isso que eu joguei essa questão, para mostrar que às vezes tem algumas particularidades que faz com que você tenha que ler o enunciado com bastante atenção e verificar que eram 3 horas. Por exemplo, se aqui fosse 4 horas, você ia ter que colocar aqui 200 km, porque a cada hora foi andando 50, 50, 50, 50 e 50. Aí já dá os nossos, nada mais, nada menos aí, que os nossos 200 km, tá bom? E com isso eu encerro a resolução dessa questãozinha da FUVEST, tá bom, Brositio? Muito bem, Brositio. Você deve ter observado que na primeira questão a gente pegou uma questãozinha modelo Unicamp. Na segunda questão a gente pegou uma questão original da FUVEST, primeira fase. Agora não poderia deixar de ser diferente. Tá lá, acompanha no monitor lá, Brozinho, uma questão da VUNESP, primeira fase. Eu leio para vocês, vocês apertam o pause e faz dessa videoaula ser uma videoaula interativa. Vamos lá, Brositio. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B. Tá. Ele deu o desenho, acompanhe no mouse, tá? O avião deveria partir da onde eu estou circulando e chegar até a cidade B. Ou seja, ele deveria sair da cidade A e fazer esse trajeto ao norte, chegando na cidade B. Distante 60 km de A. Então aqui você já pode colocar 60 km, tá bom, Brozinho? Ah lá. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B, ao norte, distante 60 km de A. Então esse pedacinho aqui, 60 km. Esse deveria ser o trajeto real do avião. Continuando a leitura, bro. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo a oeste. Ah, tá. Olha o que aconteceu. Em vez de ele fazer esse caminho que eu estou seguindo aqui com o mouse, brozinho, o nosso amigo anta do piloto, ele foi para oeste. Ou seja, está completamente errado. Se continuar assim, ele não vai chegar na cidade B. Aí o que acontece? Vamos continuar a leitura. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C. Tá bom, ele deveria pegar essa trajetória, só que ele não fez isso. Ele foi por aqui, erroneamente. A hora que ele percebeu o erro segundo o enunciado do exercício, ele faz um giro de 120 graus. Só uma perguntinha, se aqui tem 120, meia volta não são 180? Dá para você saber quantos graus tem aqui, viu? Não vou contar, mas tudo tem que dar 180. Ele gira
de modo que seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, forma aproximadamente um triângulo retângulo ABC, como mostra a figura. Tá, ele vai aqui erroneamente, percebe o erro, muda a rota do avião e faz esse trajeto, chegando no ponto B, por uma maneira lusitana, por um caminho, me poupe, mas um caminho que foi uma falha, né? E 60 km era a distância aqui, tá? 60 km, tá? Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou partindo de A até chegar em B é... Tá, ele quer saber o caminho verdadeiro que ele seguiu. Esse seria o caminho real, o caminho certo, só que ele errou. Então ele quer saber quanto que é essa trajetória aqui que ele fez, com o erro que ele cometeu, entendeu? Então não vai achar que a resposta é 60, mesmo porque nem tem 60 lá. Eu vou dar mais uma dica aí, daqui a pouco eu estou contando como que faz o exercício. Você chama esse pedacinho de x, e com o que eu ensinei de trigonometria tem como calcular esse x, sendo aqui 60 e aqui 60 graus, porque o total 180, então aqui tem que dar 60, para somar com 120 dá 180. E aqui o exercício falou que são 60 km, dá para achar esse x. Chama esse aqui de y, nossa hipotenusa disfarçada, está na frente do ângulo reto, que a gente chama de olhinho quadrado, e quando acabar você soma x mais y, vê qual das candidatas bateu. Eu acho que você tem condição de fazer essa questão da Unesp, sim. Boa questão. Aperta o pause e tenta fazer. Vou torcer para você acertar, Brusitio. E aí, galerinha, conseguiram acertar? Nossa, tô super curioso para saber se você acertou ou não. Olha a alternativa correta aqui, vocês que tentaram fazer sozinho. Alternativa C, 60 raiz de 3. Acertaram? Espero que sim. Quem teve dificuldade, vamos detalhar a resolução dessa questãozinha aí da VUNESP, tá? Primeira coisa que você deveria ter feito, lembra que eu falei para vocês? A trajetória verdadeira, que deveria ser, seria sair do ponto A, acompanhe o mouse, e ir até o ponto B, que o exercício deixa bem claro que a distância era de 60 km, tá lembrado? Só que daí nosso amigo piloto fez o caminho errado, verificando o erro, ele girou 120, lembra? E voltou na trajetória de maneira tal a chegar na cidade de destino, que seria a cidade B. E aí a questão da VUNESP pergunta para você qual foi a distância percorrida com esse erro que ele cometeu. Lembra que eu falei para você chamar esse pedacinho de x? Está lá. E lembra que eu falei também que aqui era 60 graus, porque 120 mais 60 dá meia volta, e meia volta são 180 graus. Tudo bem? Então agora vamos nos organizar. Olha o que o Anjo fez. Cálculo da distância, chamei a distância de D. A distância percorrida pelo avião com esse erro para chegar à cidade A, para sair da cidade A e chegar na cidade B. Chamei de distância x mais y, porque eu chamei esse cateto de x, e aqui nossa hipotenusa de y. Detalhadamente, raciocínio parcelado, eu paro o exercício e vou calcular x, cálculo de x. Só que isso que eu vou calcular não é ainda a resposta, é o que eu devo colocar aqui para depois ir atrás do y. Então vamos lá, cálculo de x. Para calcular o x, vamos ver, receitinha de bolo, tem o ângulo 60, quem está na frente do ângulo de 60 é o cateto oposto, e ele quer o x. Esse aqui não é a hipotenusa, porque a hipotenusa está na frente do ângulo reto, no caso seria a letra y. Se aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa, e eu quero primeiramente calcular o x, esse aqui é o cateto adjacente, COK. COK tem gás, tá lá. Acompanhe comigo no mouse. Tangente de 60 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora você tem que lembrar da musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Igual a 60 sobre x. Agora você faz uma troca aqui, ó. Quando não tem nada, você pode até imaginar que aqui embaixo, acompanha o mouse sempre, viu, brozinho? É 1. 60 vezes 1, 60. Só que daí você já troca. Eu estava com um pouco espaço aqui, ó. Eu já joguei o x aqui em cima e já joguei o raiz de 3 no lugar dele. Ah lá, o raiz de 3 foi no lugar de onde estava o x e o x foi no lugar de onde estava a raiz de 3. Anjo, tem raiz embaixo, é aquela matéria chamada racionalização, né? Isso mesmo, tem raiz embaixo, dá continuidade aqui, ó. Repete, só que é aquela racionalização mais simples que tem, né? Repete raiz aqui, repete raiz aqui. Vai ficar 60 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, está lembrado que quando os índices lá fora não tem nada,
são 2, e quando são, no caso, 2 aqui e 2 aqui, você pode juntar fazendo virar um só. Raiz quadrada de 9. 3 vezes 3, junta. Na multiplicação, se as raízes de fora têm índices iguais, pode juntar. Tá lembrado? Mais que não podia, menos que não podia, mas multiplicação junta. Raiz de 9 e raiz de 9, 3. O que dá para fazer com esse 60 dividido por 3? 20 raiz de 3. Mas não tem essa candidata, Anjo. Cadê o 20 raiz de 3? Calma, bro. Até vou criticar a VUNESP. Deveria ter colocado uma dessa para enganar o aluno. Você acabou de achar o X, falta achar o Y. E aonde você calculou o Y? Aqui, brozinho, ó. Eu estava com pouco espaço, nem deu para escrever cálculo de Y. Mas veja bem, ó. Seno cateto oposto pela hipotenusa. Ah lá, seno de 60, cateto oposto, que é o 60, pela hipotenusa, que agora é o Y, que é o segundo que a gente vai calcular. Seno de 60, tabelinha. Aquilo lá é um pai nosso da trigonometria, brozinho. Não vá fazer uma questão de trigonometria num concurso sem saber a musiquinha, aquela tabelinha lá. Tanto é que seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 60 sobre y copio, virou duas frações proporcionais. Multiplico em x. Quer ver? Tava com pouco espaço, olha o que eu fiz. O raiz de 3 veio no lugar do y, e o y foi no lugar do raiz de 3. E 2 vezes 60, 120. Tem raiz embaixo. Ai, bro, desculpa pela desorganização. Se bem que tá bonitinho. Eu vi que não tinha espaço. Eu dividi aqui e vim aqui em cima, ó. Olha lá. 120 sobre raiz de 3, vim aqui, ó. 120 sobre raiz de 3. E racionalizei, porque não pode ficar raiz embaixo, tá lembrado? Repete raiz de 3. Vai lá em cima o que você repetiu embaixo. Fica 120 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, eu já tinha comentado nesse momento aqui, é o mesmo desenvolvimento, ou seja, raiz de 9, e raiz de 9 é 3. 120 dividido por 3, quanto dá? Dá 40 raiz de 3. Então você acabou de achar o y. Deixa eu ver. Aí, 40 raiz de 3 tinha para enganar você. Só que não tem nada a ver. Aí você calculou o y, volta o que você se organizou no começo do exercício. O x você acabou de achar que era 20 raiz de 3. Olha lá, agora eu dou continuidade para calcular a distância que o avião fez, que ele percorreu para chegar na cidade B com o erro que ele cometeu. Mais 40 raiz de 3, que é o y que você acabou de achar. Lembra que eu falei que quando é mais pode juntar, desde que as raízes aqui, ó, sejam iguais? Chama de anjinho, olha lá. 20 anjinho mais 40 anjinho, 60 anjinho. Ou melhor dizendo, 20 raiz de 3 mais 40 raiz de 3, 60 raiz de 3, o que faz quilômetros, o que faz com que a alternativa C seja a alternativa correta. Uma questãozinha já considero nível médio. Questãozinha bem elaborada da VUNESP, típica de primeira fase. Espero que você tenha acertado. Tá bom, brozinho? Vamos para a atividade 4, galerinha. Bom, a atividade 4 vai funcionar da seguinte maneira. Fizemos a primeira questão da Unicamp, segunda questão da FUVEST, terceira questão da VUNESP. Selecionei uma questão de nenhuma dos concursos aí, para você tentar fazer sozinho uma questãozinha que eu vi que está lá no seu material de fixação. Então agora essa daqui é para a gente fechar com chave de ouro. Você vai interagir comigo. Como que funciona, Anjinho? Eu gostei da questão, uma questãozinha boa assim. Ele dá esse desenho para você, tá? Não é você que faz, já foi dado bonitinho. Dá esses ângulos aqui e ele chama aqui de x, tá? Chama esse outro pedaço de y e faz a questão virar teste, ou seja, ele joga duas questões de teste com relação a um desenho só. É uma questão típica de concursos, tipo, eu acho que eu já vi na UEL, em universidades, em vestibulares de outro estado, porque geralmente a FUVEST e a Unicamp, eles não fazem duas questões em relação ao mesmo exercício, pelo menos eu não estou lembrado. Então tá aí uma questãozinha diferenciada. O exercício 1 ele quer que você calcule o valor de x, aqui está uma das candidatas à resposta para você marcar, e o exercício 2 ele quer que você calcule o valor de y, também um teste com as candidatas à resposta, inclusive pode ver que são os mesmos valores do exercício 1, as mesmas candidatas. Quer tentar fazer, brozinho?
o certo seria para você se autoavaliar, porque daqui a pouco a gente já começa, na outra videoaula, a gente já começa com exercícios da apostila, já exercício tem um lá que eu estou super curioso para saber se você vai conseguir ou não. Até quero que vocês comentem comigo caso vocês consigam. É uma questãozinha que dá como candidato, tem candidatos a resposta, mas as candidatas têm parênteses e tem uma raiz dentro do parênteses. É uma questão pesada. Até quando você for fazer na última aula de hoje, vamos ver se você consegue acertar, porque eu não lembro de aluno ter conseguido acertar não. Aperta o pause. Que se acha que precisa copiar o enunciado, copia, você tem todo o tempo do mundo. Se for já o horário Zoom da aula do outro professor, para a videoaula, assiste à tarde, fica tranquilo. Essa é a vantagem que eu sempre falo para vocês de uma videoaula, e tenta fazer que eu já volto com a resolução. Faz com calma, eu acredito que você consegue acertar as duas. E aí galerinha, acertou? Ah lá, ó. Exercício 1 tem que dar alternativa C, 12. O valor de x 12. E no exercício 2, o valor de y tem que dar 8 raiz de 3, o que faz com que a alternativa B seja a alternativa correta. Moçada, se vocês não conseguiram fazer, o lugar onde deve ter enroscado é aqui, ó. Até vou comentar. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Aqui o exercício deu que são 60 graus, acompanha o mouse. Só que se o total dá meia volta, meia volta você sabe que são 180 graus. Eu já tinha comentado até nessa videoaula, no início dela. Então esse lado de fora tem que dar 120. Por que, Anjo? 120 graus mais 60 graus, 180 graus, o que corresponde a meia volta. Então a primeira coisa que você deveria observar é calcular o ângulo de 120 graus. Tudo bem? Ótimo. Agora eu queria que você prestasse bem atenção no triângulo que eu estou passando insistentemente o mouse por cima. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Acompanha comigo. Você sabe melhor que ninguém que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180, Anjo. Isso, nunca esqueça disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Pois bem, aqui eu já tenho 120, nesse ângulo interno aqui, desse triângulo que eu passei insistentemente por cima para você ver. Aqui eu já tenho 30, foi dado. 120 mais 30 dá quanto? 150. Dá para saber quanto que é esse ângulo aqui. É o que falta para dar 180. Se eu já tenho 150, para chegar em 180, 30. Então quer dizer que esse ângulo eu descobri por saber que aqui tem 60 e que meia volta é 180. E esse ângulo eu descobri porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Logo, se aqui é 120, aqui é 30, já tenho 150. Aqui tem que dar 30 para somar com esse 150 e dar 180. Tudo bem, Anjo. Entendi. Eu até entendi a sua preocupação em querer que eu entenda isso daí. Eu já entendi. Só que agora presta atenção. Esse triângulo, ele tem ângulos iguais. Esse triângulo aqui, ó. De fora aqui, ó. Esse aqui. Ângulos iguais, lados iguais. Então, se aqui você chamou de y, aqui também será y. Porque esse triângulo é isósceles. Ele tem dois lados iguais. Por quê? Porque deu ângulos iguais. Ângulos iguais, lados iguais. Se aqui é 30, aqui é y, aqui é 30, aqui também será y. Tudo bem? É um triângulo isósceles. E a característica de um triângulo isósceles, dois lados iguais. Esse triângulo aqui, ó. Tudo bem. Agora ficou fácil você calcular. Você transferiu através de propriedades matemáticas da geometria o valor do y que era aqui, aqui. Agora vamos calcular primeiro o valor de x. Ângulo 60. Agora eu quero que você olhe esse triângulo de fora agora. Esquece daquele outro que estava do lado direito. Agora o que está do lado esquerdo. Esse pedacinho aqui, ó. Ângulo 60. Quem está na frente é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente, já que esse aqui, ó, é a hipotenusa, porque está na frente do ângulo reto. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente, coK. CoK. Tangente, bro. Aí, ó. Tangente de 60 graus. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora, lembrando novamente da tabelinha, como eu falei para você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Igual, eu repito, x sobre 4 raiz de 3, também repeti. X sobre 4 raiz de 3. Dando continuidade com essa setinha aqui, quando não tem nada aqui é 1, ó. Então você multiplica em x. X vezes 1 é o próprio x.
4 raiz de 3 vezes raiz de 3 está aqui. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. X, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 dá 3. E 3 vezes 4, 12. Você acabou de fazer o exercício 1. Ah, não é tão difícil. A grande sacada, insisto em dizer, era transferir esse y que está aqui para cá. Tá? Vamos agora, para finalizar a questão, calcular o valor do cosseno do y, usando o cosseno. Por quê? Porque agora tem que usar a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Mas você podia usar o seno, anjo, ó, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Só que daí você vai usar o valor do x. Vamos imaginar que você errou o valor do x. Automaticamente você acaba errando também o valor do y. Então, por que eu fiz cosseno? Porque eu vou pegar um valor que é correto. Se eu errei o x, não vai me interferir na cálculo do y. Ah lá, entendeu, bro? Cosseno de 60, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá aqui. Cosseno de 60, cateto adjacente, acompanhe sempre o mouse. 4 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é y. Está na frente do ângulo reto. Analisando esse triângulo retângulo aqui. Agora vamos. Cosseno de 60, tabelinha. Você verifica lá que é 1 sobre 2. Igual. Copiei. 4 raiz de 3 sobre y, 4 raiz de 3 sobre y. Dando continuidade, multiplicando em x, y vezes 1, y 2 vezes 4 raiz de 3. Você já pode fazer. Esse número está fora da raiz com esse aqui. 2 vezes 4, 8. Está aqui. 8 raiz de 3. Já que y vezes 1 é o próprio y. Y igual a 8 raiz de 3. Está aí uma questão muito interessante. E eu faço ela ser uma questão de nível médio, por causa, novamente, de bater nessa tecla aqui, de saber que dá para transferir o comprimento y daqui, aqui. Tá bom, brozinho? E com isso eu encerro essa videoaula. Agora, na outra videoaula, a gente vai treinar daí questões da apostila envolvendo esse assunto e mais pesadinhas, tá? E a palavra-chave, então, a palavra-chave dessa videoaula, para eu saber que você assistiu ela, você vai fazer o seguinte: você vai lá no WhatsApp, no reservado do Anjo, e escreve qual é o time que você torce. Você fala seu nome e o time, tipo, eu sou corintiano, Eduardo, Corinthians. Meu nome é Eduardo, tudo bem? Eduardo, Anjinho, Corinthians. Aí você coloca o seu nome e na frente o time que você torce. Eu não torço para time nenhum, Anjo, então você coloca lá o seu nome e nenhum. Eu vou saber que você não torce para nenhum time. E com isso eu faço uma enquete para saber na sala quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é são paulino, tá bom? Então, a palavra-chave para você ter um positivo na participação dessa videoaula é colocar o seu nome e na frente o time do qual você torce. Sendo que se você não torce para nenhum time, você escreve o seu nome e na frente coloca a palavra nenhum. Com isso eu encerro essa videoaula. Espero que você tenha gostado, brosito. Daqui a pouco já volta outra videoaula, a videoaula da segunda aula. Até vou comentar com você, a pasta de vocês hoje lá no Escolariza tá assim, é uma pasta só, você abre, tem 4 lições. A primeira lição é essa videoaula que a gente está acabando de assistir. A segunda lição é a segunda videoaula que você vai assistir daqui a pouco. A terceira lição é uma lista de exercícios para entregar para Anjo até 9 horas. São 4 exercícios que você vai fazer em 10 minutos brincando. E a quarta lição é o espaço que eu deixei para você anexar a resolução dessa lição 3. Até se você acabar a videoaula e quiser já começar a fazer, mas você tem até 9 horas para entregar para Anjo. Tudo bem, brosito? Eu deixei um espaço, eu até deixei 2 espaços para você anexar a resolução. Se você usar um só, vai no outro e escreve. A resolução já se encontra totalmente na parte de cima, para ter um 100% na plataforma, que a gente nem vai usar aquele referencial lá da plataforma para nota, tá bom? Com isso eu encerro essa videoaula. Fica com Deus e não esqueça, Anjo ama vocês. Valeu, brozinho! Isso é tudo bem, pessoal.